Fala, Brandos e Pegasusers, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de MLP FIM, dessa vez os episódios 23 e 24 da sexta temporada, Where the Apple Lies e Top Bolt. Quando a Apple mente e os melhores bolts, né? O primeiro episódio já se inicia lá no Sir Apple Acres. A AJ e o Big Mac estão conversando com o Filthy Rich, que tá levando, né, um carregamento lá de geleia de Zap Apples. Só que aí nós descobrimos que quem empacotou as caixas foi a Apple Bloom. E as caixas de cidra e de geleia da Zap Apple não estavam marcadas. Elas questionam, né, se eles questionam se a Apple Bloom não colocou errado. Aí ela diz que não, nada disso, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo, tá crescida. Só que aí os dois investigam e descobrem que não, a geleia de Zap Apple tava ali. E aí eles ainda conseguem chamar o Filthy Rich, né, explicar a situação e tal. Ele devolve o carregamento e fala, né, que não era a intenção dele. Afinal de contas, a Granny Smith não gosta que a cidra de maçã seja vendida fora do Sweet Apple Acres, né? A AJ e o Big Mac questionam porque a Apple Bloom mentiu. E aí, tipo, ela fala que queria dar um jeito de consertar a situação antes que descobrissem, né? Mas não deu. Mas, enfim, né? A AJ diz, pelo amor de Deus, você não sabe que mentir é errado? Ela, como é que você pode saber disso? Você nunca mentiu antes? E aí o Big Mac e a própria Granny Smith chegam, né? E começam a rir. E diz que a AJ, quando era mais nova, ela costumava mentir muito. Teve até uma vez que ela mentiu tanto que eles acabaram parando no hospital. E aí, né? A Apple Bloom, obviamente, fica curiosa pra saber dessa história. E aí começa o flashback, né? Nós vemos a AJ, ela tava um pouco mais velha que a idade da Apple Bloom. O Big Mac aí, ele falava bastante. E os dois estão discutindo sobre quem vai administrar a fazenda, né? Porém, tipo, a discussão não leva a nada. Eles vão até a cidade, encontram com o Filthy Rich, que apresenta a noiva deles, Spoiled Milk. Nessa época eles ainda não eram casados, né? E aí, basicamente, ele fica que, tipo, beleza, eles têm o trato lá de vender as geleias de Zap Apples, mas ele fica dizendo, e aí, a cidra, hein? A temporada tá chegando. O Big Mac vai tentar dizer que não, a avó não deixa, porém a AJ, né, querendo provar que ela vai administrar a fazenda, diz que ela pode oferecer 3 barris pra ele. Se ele fizer um bom negócio, né, vendendo, ela entrega, né, faz um negócio lá, um acordo pra dar mais barris de cidra pra ele. Ele concorda com isso, mas o Big Mac, ele diz, não, AJ, isso não vai dar certo. E, tipo, eles até questionam a avó, né? E ela diz que isso é besteira, que é pra AJ falar, né, pro Filthy Rich que é pra retirar o que ela disse, que não é pra vender cidra nenhuma. Porque cidra e geleia de Zap Apple são coisas diferentes. A geleia demora pra estragar, já a cidra não. No momento em que ela é prensada lá e tal, tipo, ela tá no barril, tem pouco tempo pra consumir, não dá pra deixar por um tempão, assim. E aí ela manda a AJ desprometer, né? Só que aí quando ela vai lá, o Filthy Rich mostra um monstruário que ele fez e tal na loja. E a AJ meio começa a dar umas desculpas, né? E ele ameaça meio que cancelar o acordo, né, de negócios que os Rich têm com a família Apple. E aí a AJ mente dizendo que a Granny Smith tá doente. Ele fica comovido, né? Ele pede desculpa por ter gritado com ela e tal. E porque a Granny tá doente, eles estavam meio que tomando as decisões ali, sem pensar direito, sem perguntar a ela. Porém, o Filthy Rich e a Spoiled Milk vão visitar a Granny lá no Sir Apple Acres. Então, a AJ dá umas desculpas lá, manda o Big Mac ficar enrolando eles, consegue tirar ela de casa, bota ela lá no celeiro pra reunir uns negócios de acabar com praga, enfim. E aí, o Filthy Rich, ele ainda quer saber da Granny, só que a AJ mente dizendo que ela tá no hospital, ela pegou uma praga lá que dá em árvore de maçã, aparentemente é uma variante que infecta pôneis. E aí ele fica preocupado, né, porque pode ser contagioso, mas mesmo assim ele vai passar no hospital para fazer uma visita, ver se ela tá bem e tal. E diz que vai encontrar com a AJ e o Big Mac lá. Só que aí ela fica mais nervosa, porque a mentira tá saindo cada vez mais do controle.
E aí ela fala, né, pra Granny que precisam dela no hospital porque os pôneis estão ficando infectados com essa praga aí das macieiras. E eles precisam de um expert pra falar sobre, pra lidar, pra dar uma opinião. Chegando lá, ela dá mais um perdido na Granny. Vai falar com o Filthy Rich que tá na recepção. Diz que. Tipo assim, ele fala que não encontrou o número do quarto, né? A AJ dá um monte de instruções confusas, enrola. Aí ela manda o Big Mac subir numa maca. Ela fantasia a Granny Smith de enfermeira, tranca ela no armário de limpeza. Ela manda o Big Mac meio que subir na maca e ficar quieto, mas ele fica, né? Reclamando, gritando com ela. Ela diz: Olha, isso não é sobre sobre as minhas mentiras, e sim sobre não perder o acordo entre nossas famílias. Não, uma vez na vida, fica quieto e faz o que eu mando. E aí ele cala a boca, né? Fica lá sob a maca. Só que aí que tá. A maca, quando a AJ não tá vendo, é levada embora do quarto. O Filthy Rich e a Spoiled Milk, né, vem a maca sendo levada, a AJ diz: Não, sigam aquela maca e tal. E ela vai tentar dar um perdido na Granny, porém, a situação sai mais do controle. A Granny acaba indo parar numa sala que vai ter uma cirurgia assistida pelo público. E é lá que tá a maca do Big Mac. A AJ chega, né? E tipo, ela vai falando alguns sintomas que ela acha e provavelmente vai ter que amputar a perna lá, um dos cascos, né? Só que a AJ vê que isso já saiu do controle e resolve contar toda a verdade. Ela diz que a culpa é dela e tal, mas o Big Mac resolve dividir a culpa com ela também, porque ele deveria ouvir mais o que ela tem a dizer e não ficar só com um monte de comentário lá, zombando, com ironia. Tanto é, né, que a partir daí que o Big Mac passou a ser mais calado, passou a ouvir mais e falar menos. Só que aí, obviamente, a Granny Smith põe a ordem na casa, ou melhor, no hospital, dizendo que ela não vai bater as botas nem tão cedo. Ela quem manda no Sir Apple Acres. O Filthy Rich nem pense em cancelar os contratos, os acordos que ele tem com a família Apple. E ela manda todo mundo no hospital calar a boca que ela vai contar a história lá sobre a praga das macieiras. Pois é. E aí a história acaba, a AJ confessa que ela não se orgulha disso, mas ela aprendeu a ser honesta com essa situação, né? E a lição que a Apple Bloom tirou disso foi: beleza, eu vou errar, vou cometer erros, mas eu tenho que admiti-los e melhorar. E outra coisa que eu aprendi foi que a Granny é a líder da família. E aí todo mundo bebe cidra, né? Comemoram. E o próximo episódio já se inicia lá na academia dos Wonderbolts, com a Rainbow empolgada, porque o treino de primavera foi ótimo, mas tudo que ela quer fazer é voltar pra casa pra descansar, relaxar com as amigas e tal. A Spitfire resmunga que vai ter que trabalhar lá, né, na semana de testes para os novos candidatos ao Wonderbolt, se bem que ela adora fazer isso, então. Porém, quando a Rainbow tá voltando pra casa, a Cutie Mark dela começa a brilhar. Ela foi convocada pelo mapa da amizade. E aí, quando ela chega no castelo, ela encontra com a Twilight, a Starlight e o Spike, né? E nós descobrimos que a dupla sorteada da vez foram Rainbow e Twilight. E elas vão justamente pra onde? Pra Academia Wonderbolt, que foi exatamente de onde a Rainbow acabou de sair, né? E aí, beleza, elas chegam lá prontas para a semana de treino, vem a Spitfire com um monte de recrutas. Dentre eles tem uma personagem chamada Angel Wings, né? Essa Angel Wings é uma OC, uma personagem original que foi criada por uma fã da série chamada Lex Hewley. E basicamente a Lex, né, ela criou a Angel Wings e também dublou a personagem, graças à fundação Make-A-Wish, né? Basicamente, essa Hewley tem uma doença cardíaca congênita e um distúrbio do tecido conjuntivo. Mas ela conseguiu nessa oportunidade e foi bem bacana da parte da equipe lá da DHX Media e da Hasbro também. Mas não é a primeira OC que nós temos, que foi canonizada na série. Um outro OC que virou canon foi o Stellar Eclipse. Ele apareceu lá na 4ª temporada, no episódio da Feira de Trocas de Rainbow Falls. E foi um personagem criado por Sylvain Nicolas Levasseur Portelense, que é um fã, né, que tem atrofia muscular espinhal tipo 3. É legal ver que essa fundação ajuda, né, jovens a meio que fazer parte de coisas que os deixam felizes. Por exemplo, um show, né, como MLP, eles terem a oportunidade de ficarem imortalizados nessa série através de seus personagens. Mas enfim, a Angel Wings vem falar com a Twilight, com a Rainbow, dizendo que é mó fã delas e tal.
E a Spitfire fica resmungando que os novatos, eles têm potencial, mas são muito destrambelhados e ela tem muita coisa para fazer. Então a Twilight e a Rainbow se oferecem para ajudar, porque elas precisam arrumar um problema, precisam descobrir qual é o problema de amizade que tem ali. A Twilight vai ficar com as aulas teóricas e a Rainbow com as aulas práticas. Inclusive, é lá, né, na aula teórica que elas conhecem esse Pegasus aqui, que se chama Sky Stinger, e ele é o recordista da taxa de aceleração vertical. E ele também apresenta a melhor amiga dele, que é essa aqui. Ela se chama Vapor Trail. Ela é a parceira dele e ele nunca voa sem ela. Embora ela fique com medo quando a Twilight anuncia que haverá testes individuais, né? No mais, a aula teórica correu bem, só a Rainbow estava dormindo mesmo na sala. Porém, o Sky Stinger chama a Twilight e a Rainbow num canto e fala que está preocupado com a Vapor Trail. Tipo, ela pode melhorar no voo, mas enfim, ele está preocupado com ela. E aí, beleza, os testes são realizados, o Sky Stinger tem um desempenho ótimo, mas a Rainbow e a Twilight notam, né, que na verdade é a Vapor Trail que tá dando um impulso aéreo, jogando corrente de vento para o Sky Stinger, né? E aí que tá, elas acharam um problema de amizade. O Sky Stinger não percebe que ele não é tudo isso, e a Vapor Trail tá tão concentrada em ajudar o amigo dela que ela não tá focando no próprio voo. E aí fica um dilema, né? Contar ou não contar pra eles. A Twilight quer contar, mas a Rainbow diz que isso vai esmagar o espírito deles. Mas as duas vão no vestiário, confrontam a Vapor Trail, que conta a verdade, né? No passado, o Sky Stinger, ele nunca chegou a ter a atenção dos pais, porque ele tinha muitos irmãos. Enquanto isso, ela era filha única, sempre recebia atenção, né? E ficava meio chateada com isso. Então, um dia ela o ajudou, né, sem ele perceber, a dar um looping no ar. Só que os pais não notaram, né, não deram bola. Ele ficou triste, mas a Vapor Trail diz, cara, você é demais e tal. Desde esse dia, eles construíram uma bela amizade e são inseparáveis, né? Só que aí a Twilight e a Rainbow jogam a verdade na cara da Vapor Trail. Ela e o Sky Stinger precisam aprender a melhorar sozinhos, sem depender um do outro. E ela, tá, mas tipo, a gente não pode contar isso pro Sky Stinger. Ele não vai aguentar a verdade. Então, a Rainbow e a Twilight decidem se dividir. A Twilight vai ajudar o Sky Stinger com as coisas básicas e treinar, enquanto a Rainbow vai mais pra parte prática com a Vapor Trail. O Sky Stinger nem se esforça com a Twilight, enquanto a Vapor Trail dá o melhor de si e melhora bastante. Inclusive, ele pede pra trocar, né? Só que a Vapor Trail acaba confessando toda a verdade pra ele. Ele diz, né, que ele é só uma piada, briga com ela, né, dizendo que ela provavelmente quer roubar os holofotes pra ela e tal. Os dois ficam de mal. Tanto é que eles não estão nem ligando para o treino que a Spitfire manda. A Twilight e a Rainbow percebem que pisaram na bola, que, tipo, a abordagem delas não foi a melhor. Tipo, primeiro não contar a verdade, depois contar a verdade, enfim. A abordagem das duas não foi das melhores, então elas vão, cada uma para um lado, aconselham a Vapor Trail e o Sky Stinger, que retomam a amizade, né? E aí eles começam a treinar juntos, quer dizer, individualmente, né? Mas o outro tá lá para apoiar e incentivar. Tipo, o Sky Stinger tá se esforçando para treinar fisicamente e saber as noções básicas de voo, e a Vapor Trail tá lá por ele. A Vapor Trail tá lá dando o máximo dela nos testes aéreos e o Sky Stinger tá lá para apoiar ela. Então os dois conseguem se formar, né? Eles são aprovados para os Wonderbolts com honra. As cutie marks da Twilight e da Rainbow piscam, dizendo que começam a brilhar, né? Revelando que a missão delas ali foi cumprida. E aí a Spitfire até zomba, dizendo que eles podem ser até melhores do que a Crash ali, né? Mas beleza. A Twilight e a Rainbow voltam pro castelo da Twilight em Ponyville. A Rainbow comemora que finalmente vai poder relaxar. Só que aí a Fleet Foot aparece no castelo dizendo que surgiu uma emergência no QG dos Wonderbolts, que eles têm que voltar pra lá agora. E aí a Rainbow diz, meu Deus, eu tava lá nesse instante. E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. No próximo vídeo vamos encerrar a 6ª temporada, que foi bem bacana. E é isso. Até a próxima. Tchau. I'm gonna do this on my own.
No point in blaming you, you did not know. Oh.